Deus criou Adão, acho que vocês já ouviram falar sobre essa história, né? E Adão introduziu no mundo, no universo, né, o pecado. Então, não só ele foi afetado pelo pecado dele, mas sua esposa, os seus descendentes, a humanidade, mas também o planeta Terra. O planeta Terra, a natureza foi afetada e ela foi criada para servir ao homem, agora ela está agonizando, aguardando a revelação dessa manifestação de Jesus que vai restaurar todas as coisas. Então, até a natureza será restaurada por causa da obra de Cristo. Mas desde que Adão pecou, não somente ele foi afetado no sentido negativo, de ter problemas na sua vida e ter perdido, quebrado esse contato com Deus, ele entrou num estado de miséria, que a gente sempre fala, mas além dele pecar e ter esses efeitos, mas por causa desses efeitos, tanto Adão, mas também todos os seus descendentes, e o que aconteceu depois com a humanidade ela não somente viveu um estado de miséria, mas ela também se tornou rebelde. Ela se rebelou contra Deus. E sempre reclamando e tentando lutar e guerreando com tudo aquilo que tem um traço de Deus. Então, o pecado introduziu na cabeça, ou retirou da cabeça, todo o conhecimento que o homem tem do verdadeiro Deus. Por isso que nós temos nas Escrituras o que nós chamamos de revelação. Não é o homem que idealizou Deus, mas Deus vem e se revela ao homem. Mas nesse estado de rebelião, já os descendentes de Adão, Abel e Caim, já procuraram uma religião. Abel viu o que aconteceu lá com seus pais, né, que eles tentaram fazer uma religião por causa do caminho deles, de cobrir a sua vergonha com folhas, e Deus corrigiu o casal, falou, não, um animal, um inocente tem que morrer, já apontando para a verdadeira redenção de Cristo. Caim quis seguir o caminho dele, não, eu vou fazer de um jeito diferente, um pouco mais bonito, mais ecológico, né, uma coisa que é mais cheirosa, mais brilhante, mais colorido. E Deus, então, quando os dois fizeram a sua oferta, a sua religiosidade, Caim entendeu o que tinha acontecido com o pecado de Abel, como Deus cobriu, e com muita dor no coração, ele sacrificou um animalzinho que ele tinha, Abel, enquanto Caim oferece aquele sacrifício. E Abel é aceito e Caim não é aceito. Então, como Abel foi aceito por Deus e Caim não podia pegar a Deus, o que Caim fez? Ele foi e puniu. Ele perseguiu, causou uma tribulação, uma morte ao seu irmão de sangue. E ao longo da história, se você ver toda a Bíblia, você vai ver pessoas que temem a Deus, que passam por tribulação aqui na terra, que passam por problemas aqui na terra, nessa existência. Alguns tendo a sua existência cortada já no ventre. Nós vemos o faraó perseguindo as mulheres grávidas do povo judeu e já matando crianças já no ventre, ou crianças pequenininhas. Nós vemos Herodes repetindo a mesma coisa. Então, nós vemos o holocausto dos judeus, nós vemos todo o império causando tribulações, opressões, morte, simplesmente porque eles eram povo de Deus. Muitas vezes vivendo uma vida que trazia progresso, como Daniel trouxe progresso para a Babilônia. E ali tinha pessoas que o invejavam e queriam matar. Ele foi colocado até um buraco lá com leões. Os amigos dele também foram jogados numa fornalha. Então, essa questão de tribulação, de provação, por pessoas que têm a fé em Deus, que revelam que crê no único Deus verdadeiro, é uma coisa tão comum. O livro de Hebreus, capítulo 11, dá uma lista enorme de pessoas que mantiveram a sua fé diante da tribulação. E nós estamos estudando o livro de Tessalonicenses. E uma coisa que nós vemos no primeiro livro de Tessalonicenses é que alguns irmãos estão preocupados com aqueles que morreram. Eles perderam a viagem, eles perderam o trem, porque eles morreram e Cristo não voltou.
E aí Paulo, então, dá um conselho para eles, encoraja eles, consola eles, dizendo, gente, fica tranquilo. Quando Cristo se manifestar nos céus, essas pessoas que morreram crendo em Cristo serão os primeiros a serem ressuscitados. Nós que estivermos, Paulo ele cria que ele estaria nesse momento, mas ele não está. Então agora ele está nesse grupo que já morreu crendo em Cristo. E nós que estamos vivos podemos falar. Então aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Nós que estivermos vivos, isto é, eu estou naquela fila que eu não sei qual lado eu vou estar. Pode ser que ainda eu esteja vivo, mas pode ser que eu já esteja morto na hora que Jesus Cristo voltar. Então, aqueles que estiverem vivos serão transformados, glorificados, estarão junto com os que foram ressuscitados, que crerem em Cristo, subirão juntos, isto é, depois que o arcanjo tocar a trombeta e ouvir a voz do arcanjo, então aí nós subiremos e teremos um encontro maravilhoso, o melhor encontro que se teve até hoje com Jesus nos céus. É chamado então de o arrebatamento da igreja. Então, o 1 Tessalonicenses é para consolar o pessoal disso. Fica tranquilo, irmãos, eles não perderam nada, pelo contrário. Eles vão, depois que der a ordem lá, que sair tudo, que tudo falar, é agora. Então, a primeira coisa que vai acontecer vai ser com eles. E isso é como ladrão, pode acontecer a qualquer momento, nós chamamos de iminente. Isto é, não precisa acontecer nada para que isso aconteça. De repente, nós não vamos ver, não sei como vai ser, se a voz do arcanjo, a soar da trombeta, não sei se a ideia de soar da trombeta é com relação à nação de Israel. Parece que vai ser um sinal para a nação de Israel se aprontar, porque agora vai voltar a trabalhar com Deus, vai ser o instrumento de Deus. Então, pode ser que esse negócio de trombeta, a voz do arcanjo, nós não vamos saber nada. Então, de repente, a gente vê os túmulos, as pessoas antigas ressuscitando e, num piscar de olhos, nós seremos glorificados, e, de repente, você percebe que a terra ficou para baixo. Não sei se vai ser meio câmara lenta ou se você está lá junto com Cristo. Sei que a igreja será retirada. Então, essa bendita esperança da igreja, que os mortos, aquela igreja estava preocupada com os mortos, eles perderam algum benefício, eles foram prejudicados por causa da morte, porque alguns eram velhinhos e talvez por alguma perseguição, então foram mortos. Mas Paulo fala, não, eles serão os primeiros. Aí começa a segunda Tessalonicenses. Aí Paulo manda essa carta lá por Timóteo vai lá, aí eles têm uma outra dúvida. Eles falam, Paulo, então, isso acho que já aconteceu. Porque o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses é que depois desse evento, do arrebatamento, vai começar coisas que é o dia do Senhor. É um dia terrível sobre a terra. E eles já estavam passando situações que eles ouviam tudo quanto é lado, que os cristãos estavam sendo perseguidos, como aconteceu com Paulo naquela igreja. Os judeus tentaram pegar um Jason, sacudiram ele, porque não encontraram Paulo. Paulo foi expulso, foi surrado, e Paulo foi para Bereia, chegou em Bereia, os caras alcançaram ele, e aí ficavam direto, tanto moralmente, como fisicamente, como emocionalmente, perseguindo a igreja. Então, perseguição não é somente você pegar fisicamente uma pessoa, mas você inventar histórias, inventar mentiras, ficar negando, falando coisas a respeito de que quem crê nessa ideologia, em Cristo, é uma pessoa sem cultura, está negando a ciência, crê como terraplanista, que o pessoal existe hoje aí, E não é, nós não cremos terraplanistas, pode ficar tranquilo. Mas se inventam histórias, e isso, as pessoas, nossa, você é assim, você é assim. Eles falavam até que os cristãos eram canibalistas, eram canibais. Porque no momento da ceia alguém falava, olha, este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é dado por vós, tomai, comei, bebei, todos vós. Então o pessoal, eles comem o corpo de um cara que morreu ainda. Além de ser canibais, é um cara que talvez morreu muito tempo, está podre lá. É um pessoal maluco.
E é uma orgia, todo mundo se abraça, se beija. Eles têm o chamado festa ágape, que é a festa do amor. Então, a perseguição não é somente física, mas ela é moral. E daqui a pouco, algumas pessoas eram proibidas. Se tinha um negócio, eram proibidas de vender. E alguns lugares onde se comprava, não podiam comprar porque eram crentes. Vocês se lembram o que Hitler fez, né? A Alemanha fez colocar uma estrela aqui para identificar. É quando te identificam para tratar você diferente. Isso afeta a moral, isso afeta o sentimento, isso afeta a vida. E quando você vê um filho seu sendo amarrado em 2 touros e puxado e arrebentado ao meio? Então, ao longo da história, nós temos muitas pessoas, o povo de Deus principalmente, passando tribulações. E esses irmãos aqui, quando Paulo fala, olha, vai ter o arrebatamento, depois a tribulação. Mas como eles estão passando tribulação, fala, então nós perdemos o arrebatamento. Então já estamos vivendo o dia do Senhor. Então é uma coisa mais grave. Como tem o nome de um filme aí, né? Fomos deixados para trás. Agora a situação é pior ainda. Nós somos aquelas pessoas que foram rejeitadas, então nós pensávamos que éramos salvos e não éramos. Deus nos deixou aqui para nos punir, para trazer a miséria, a ira de Deus vai cair sobre nós. Então, 2 Tessalonicenses é para ajudar os irmãos a entenderem o que é o dia do Senhor. 1 Tessalonicenses é para entenderem o que é o arrebatamento. Será num piscar de olho, imediato. Teremos esse encontro maravilhoso com Cristo. A partir do arrebatamento, então aí o tempo cronológico de Deus vai voltar a ser contado. Essa época da igreja, nós não temos o tempo cronológico profetizado. Nós não sabemos que vai durar mais 1000 anos, mais 2 dias, nós não sabemos, é imediato. Então não precisa nada acontecer. Nós percebemos que aquilo que vai acontecer em Apocalipse, aquilo que João tentou explicar para nós, é possível acontecer, principalmente na nossa época. Tudo teria condições, o mundo teria condições para que aquilo acontecesse. Mas pode demorar. O arrebatamento, as pessoas estarão dizendo que tem paz e segurança, estarão tranquilos, estarão, assim, nós atingimos um momento legal. Depois que tem o arrebatamento, aí o tempo de Deus volta a ser cronometrado, que nós chamamos vai ser a última semana da 70ª semana que Daniel conta. São 7 anos de 360 dias contagem judaica. Os primeiros 3 anos vai ser legal. 3 anos e meio. Depois, o negócio vai ficar feio, principalmente na perspectiva dos judeus. A única diferença é que desde Abel até esse momento do arrebatamento, o povo de Deus foi atribulado. A humanidade rejeitou sempre os servos, os filhos de Deus, como está fazendo agora. O homem pecador que é cego na sua espiritualidade não aceita Deus, a não ser que o Espírito Santo venha e converta, ilumine o coração dele, ele não crê. E ele não somente não crê, mas ele rejeita. E a sociedade que é governada pelas potestades do mal, ela produz as ideologias para que não somente os cristãos abandonem a fé, essa é a tentativa, mas se não abandonarem, sejam rejeitados. E cada vez mais se degradando na sua condição como ser humano. Então, a diferença é essa. Até o arrebatamento, quem vai produzir a perseguição e as tribulações, que são terríveis em determinada situação, é o homem. Mas aí Deus tira o seu povo. E aí, durante o dia do Senhor, esses 7 anos, que é chamado de grande tribulação, quem produz a tribulação vai ser o próprio Deus. É quando a ira de Deus será derramada
sobre os ímpios, sobre os homens. E os homens vão ver, aqueles que rejeitaram a Deus vão ver o que é bom para tosse. Vamos dar uma olhada? Vamos acompanhar aqui o versículo 3, que foi a última mensagem. Paulo começa esse capítulo, do capítulo 1, elogiando aqueles irmãos. Olha, vocês têm passado por tribulação e, olha, tem sido legal. Olha só o que Paulo fala. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém. Isto eu preciso fazer isso. Pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm um pelos outros vai aumentando. Mesmo passando por tribulação e provações, eles estão crescendo na vida cristã. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus. Paulo, quando vai para outras igrejas, fala desses irmãos de Tessalônica. Por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. O que Paulo fala aqui é a respeito de que esses versículos aqui falam a respeito, como são evidências de pessoas que realmente são filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles crescem na fé. Eles são constantes na fé, continuam ali praticando a fé, que é o amor um pelos outros. E eles, por causa disso, então, eles são... Você olha para ele e fala, pô, esse cara aí é filho de Deus, ele é digno do reino de Deus. Não que as pessoas são constantes e crescem na fé para ganhar o reino de Deus. Mas eles fazem isso porque é uma coisa coerente. Isto é, se são filhos de Deus, quando vier a tribulação, é isso que eles vão fazer, todo filho de Deus vai fazer. Então a tribulação, muitas vezes, ela serve para trazer uma evidência se a pessoa é filho de Deus ou não é filho de Deus. Porque quando está na bonança, quando está tudo beleza, eu sou filho de Deus, Deus é meu Deus forte. Alguém pisou no meu calo, pá! Eu já abro o que está lá dentro. O crente algumas vezes faz isso, mas é interessante que em pouco tempo ele Deus me perdoe. Então tem um arrependimento, tem a confissão de pecado, tem um acerto. Mas o incrédulo não. Ele pode fingir-se, ele pode conhecer a Deus, até falar de Deus, até atuar no meio do povo de Deus, mas a tribulação serve para mostrar para ele que ele não tem a salvação, porque no momento que isso acontece, ele sai reclamando de Deus. Deus é injusto, eu sempre dei o meu dízimo, eu sempre frequentei uma igreja, eu investi em missionários, e agora Deus faz isso, eu passar por isso. A pessoa não entendeu nada. Ela estava no meio. Mas agora ela vai blasfemar de Deus e vai buscar um caminho, ou sem Deus, ou com outra divindade que ele criar no seu coração, ou achar. Mas o servo, filho de Deus, a tribulação é aquilo que Tiago fala, né? Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Que é isso? É maluquice. Ter motivo de alegria que a provação venha. Tiago não está aconselhando a gente buscar situações para termos provações. Ele está falando, se acontecer e quando acontecer, se alegre. Porque Deus está no controle, Deus está permitindo, isso vai ser uma evidência de se você é salvo ou não, mas também Deus vai fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem. O caso que Paulo escreveu em Romanos 28. E essas coisas vão produzir perseverança e paciência. E é uma oportunidade de você clamar a Deus, Deus, me dê sabedoria. E Deus dá de balde para você. Ele não dá, ele não lança em rosto. Agora você está pedindo sabedoria. Não, é o que mais Deus quer. Que a gente busque nele esse socorro e peça sabedoria. Então, por isso que devemos alegrar. Não porque, que legal, eu estou sofrendo. Não. Sempre a ideia é alegrai-vos no Senhor, não no sofrimento. Alegrai-vos no Senhor e mantenha sua confiança em Deus. E peça livramento. Mas não murmure. Essa é a ideia que a Bíblia traz. Então, o primeiro texto que estudamos, nós vimos que Paulo está elogiando os cristãos porque eles estão crescendo na fé, eles estão constantes na fé, não abandonam a nenhum custo, e por causa disso eles são considerados dignos do reino de Deus. É a demonstração de que o reino de Deus é para eles e eles são para o reino de Deus. Bate.
há uma harmonia com aquilo que o reino, com a cidadania do reino e com o viver deles. Há um casamento ali entre o reino de Deus e os crentes que vivem assim. Ok. Tem uma imagem aqui, não sei se você já viu essa expressão, rage ground. Acho que é isso que... Não sei, alguém sabe como pronuncia direito isso aí? Rage ground. É o tipo da sala da ira. Vários países modernos estão tendo esse negócio aí. O cara pega um prédio meio acabadão, não faz muita reforma, coloca lá uma certa proteção acústica, você veste alguns equipamentos de segurança, luva, protetor de ouvido, um certo uniforme para não acontecer nada com alguma coisa, se tiver algum líquido, alguma coisa, mas é colocado tudo quanto é sucata aqui. Nessa sala aqui tem computadores, garrafas, impressoras, tudo que é velho. E eles têm lá alguns objetos, que o taco de golfe, martelo, serrote, marreta. Então você paga para ter uma sessão aqui. Isto é, alguém causou algum mal para você, que deixou você indignado. Como que pode essa pessoa fazer isso? Mas só que as regras da sociedade impedem. Puxa, o cara fez isso, se eu fizer, eu vou preso. E geralmente tem algumas situações que alguém faz alguma coisa com você ou provoca você querendo tirar de você o mal. Ela sabe, vou mostrar para os outros como essa pessoa é ruim. Então eles vão colocar armadilhas para tentar, assim, você expor a maldade do seu coração. Mas aí você calcula, poxa, se eu fizer isso, né, eu vou preso, eu vou ser difamado, vou ser cancelado, tem tanta coisa que se faz hoje. Então, para você evitar algum problema com você vai, paga um ingresso, combina lá com o cara, eu quero ter 15 minutos, meia hora, 1 hora, e vai lá e soca, arrebenta, grita, xinga. E daí você fala, estou aliviado. Você olha para esses computadores aqui, você fala, isso aqui é tal pessoa, é o meu chefe, aqui é o meu vizinho, né? É o vizinho do andar inferior ou superior, né? Então você projeta naquilo e você tem uma atividade de extravasar a sua ira. Gente, o que eu falei, o povo de Deus desde o começo até o fim está sendo perseguido, é maltratado, é difamado, é cancelado, é injuriado, caluniado, morto, sofrimento. E aí você fala, puxa, mas e ainda assim? Você vê conselhos na Bíblia para ser de mansos, como Cristo, como Moisés foram. Não revida o mal com o mal. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, pois fazendo assim você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Como? Será que Deus não me entende? Não entende o sofrimento? O meu filho arrebentado no meio, uma pessoa caluniou e você perdeu o emprego, ou isso você não consegue se defender. Quantas pessoas são presas assim, injustamente, porque alguém levantou um falso testemunho e levou aquela pessoa. Nós temos no livro de Atos várias situações. Talvez você sabe de alguma pessoa, ou até aconteceu com você já. E aí você fala, o que devo fazer? Vou arrebentar? E aí você vê Deus falando, tende por motivo de toda alegria o passardes. Minha é a ira, diz o Senhor. E aí você vê esses apelos de Deus. Sossega, calma. Será que Deus, então, parece que é frouxo? Ou Ele nos salva, nos chama, nos salva, e Ele é sarcástico, parece que Ele tem prazer, então, em ver a gente fazer isso, e Ele não compra briga, e cadê a justiça dEle? É interessante que nós, quando começamos o 2 Tessalonicenses, lemos várias passagens do Antigo Testamento, que os profetas falaram sobre o dia do Senhor,
que esse será o dia. Deus fala assim, não vai atrás de sala onde tem alguns objetos para marretar. Em vez disso, confia. Eu reservei um dia para isso. Os homens têm atribulado o meu povo e outras pessoas até um momento, mas eu tirarei a igreja, e aí eu serei aquela pessoa que atribularei, que castigarei, que trarei tribulação àqueles que não ouviram. Então, a ideia do texto de hoje é que o dia do Senhor enfatiza a vindicação em favor dos filhos de Deus. 1 Tessalonicenses falou que Deus tira a igreja da terra. Inaugura-se o dia do Senhor. Mas para que serve o dia do Senhor? Uma das coisas que o dia do Senhor vai enfatizar, esse tempo de 7 anos, o tempo da grande tribulação, é que nesse dia, a gente fala de dia, mas é 2.520 dias vezes 2. É o tempo da ira de Deus derramada sobre a terra. É onde Deus vai vindicar. Isto é, Deus vai pegar todo mundo que prejudicou os filhos dele, o povo dele, e vai, nessa hora, derramar a sua vingança. Para muitas pessoas, eles questionam Deus, os filósofos questionam Deus, se Deus é bom, por que o mal existe? Porque Deus permite o mal. Deus fala, calma, vocês vão ver que eu não permito o mal, eu sou justo. Agora, a longanimidade de Deus, essa espera de Deus, é para que essas pessoas cheguem à conclusão, Deus mandando Jesus Cristo, mandando os profetas, criando a igreja, é para que as pessoas entendam que Deus ama a humanidade ao ponto de enviar o seu Filho, derramar a sua ira sobre o Filho, para que nós tenhamos o escape. Se cremos nele, vamos escapar desse dia terrível. E de graça, somente pela fé. Então, ao mesmo tempo que Deus reservou esse tempo para julgar o mundo, Ele está apelando até agora e até o momento do arrebatamento, para que a humanidade que vive rebelde a Ele, entendam que há um escape desse dia. E é de graça, é pela fé, por causa dos méritos de Jesus. Então, o dia do Senhor, esse tempo da grande tribulação, ela vai enfatizar a vindicação. O que é vindicação? É trazer de volta o direito que foi negado, que foi tirado, a injustiça. E isso em favor de nós. Então, toda a injustiça que foi feita ao povo de Deus, ao filho de Deus, desde Abel até a última pessoa que foi prejudicada por ser filho de Deus, esse direito vai ser vindicado. E a ira de Deus vai ser derramada sobre os homens. Aí eles vão ver a justiça de Deus. Vamos ver o que Paulo... antes disso, eu queria mostrar para vocês uma cena de um filme chamado Silêncio. É um holocausto que foi feito aqui no Japão contra os cristãos. Alguns inquisidores saíam, então vários crentes foram mortos dessa forma. Eles eram crucificados no mar e eles estavam ali, de graça, só porque criam em Cristo. A única coisa que eles tinham que fazer para não passarem por isso era pisar em cima da Bíblia e negar a fé em Jesus Cristo. Então, alguns inquisidores budistas saíam por todo o Japão, alguns eram mortos à espada, e a única coisa que eles tinham que fazer era pisar em cima da Bíblia e negar. Esse daí negou a Jesus. Tinha a Bíblia, ele pisou lá em cima. No momento que ele pisou, durante o filme todo, ele vai aparecer atormentado, querendo novamente voltar para Deus, mas ele não encontrava novamente essa oportunidade. E várias famílias foram mortos dessa forma, eram enrolados em palhas e atirados ao mar. Só porque eram cristãos.
Já assistiu esse filme? Vale a pena. O que acontecerá nessa tribulação? Uma das coisas que a gente vê mais comum, que a gente ouve falar, é que é a respeito dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. Isto é, cada selo, quando é aberto, vem uma desgraça sobre a terra. Aí o 7º selo, ele contém as 7 trombetas. Quando as trombetas são tocadas, há uma desgraça, uma praga, alguma tragédia sobre toda a humanidade. E quando a 7ª trombeta é tocada, ela contém, então, as 7 taças. Esses objetos aqui, eles são símbolos, então, é que é Deus que vai produzir essa vindicação. Não vai ser o povo de Deus que vai lá num tribunal, não. Então, Deus tira a sua igreja e agora vai purificar a terra para a volta de Cristo como rei e implantar o seu reino. Vamos ver, então, como Paulo fala sobre essa vindicação. Paulo fala que essa vindicação será no julgamento justo. Deus não é ilegal. Ele é longânimo, mas quando acontecer, será um julgamento justo. Olha que Paulo fala assim: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus. Isto é, que nós estamos crescendo, somos considerados dignos do reino de Deus, porque Deus é justo. Então, isso é um sinal evidente que Deus nos considera justos porque nós estamos crescendo. E ele fala assim: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também vocês estão sofrendo. Então, o sofrimento por ser salvo, por crer em Cristo, traz dignidade. Agora, algumas vezes, como o apóstolo Pedro escreveu, alguns de nós sofrem por causa da nossa desobediência, por causa do nosso mau comportamento. Então, até algumas pessoas eram dignas, em alguns países, se roubam, cortam a mão. Paulo fala, então isso é injustiça. Não, a espada foi preparada para o erro. Então, se alguém pratica o mal, ele vai receber a justiça aqui na terra. No sentido assim, se rouba, se mata, se é cristão, então você não tem liberdade para fazer o mal e aí apelar. Deus não me puna, não. Especialmente o cristão, se ele faz uma coisa errada, Deus faz com que seja descoberto. Então, aqui, Deus fala, veja o versículo 6, pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco. Então, o arrebatamento vai ser esse alívio que Deus vai tirar. Ele vai tirar a sua igreja para que Ele possa vindicar num julgamento justo. Então, nesse dia, todo homem vai ficar chateado, vai ficar irado contra Deus, mas ele vai perceber, isso é justo. Então, é justo da parte de Deus que Ele retribua com tribulação. Aí, o autor, o agente dessa tribulação, vai ser o próprio Deus para com a humanidade. Quando será essa vindicação? Versículo 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. É a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, quando Ele virá e todo olho verá. No arrebatamento, a igreja, ninguém vai ver. Talvez as pessoas vão perceber, vai ser um piscar de olho. É como um ladrão, é iminente. Mas no final da tribulação, todo olho o verá. Ele pisará um monte Sião. Sinai? Sião. Agora esqueci. E vai rachar no meio. É visível. Então, essa vindicação será num momento glorioso, quando Jesus e os seus anjos, montados num cavalo branco, vêm dos céus e se manifesta com os anjos do seu poder. Então, não vai ser assim pouco a pouco, vai ser num momento pontual. E hoje tem condições de todo lugar da terra ver isso que vai acontecer. A vindicação resultará em punição eterna nesse momento,
Não é somente pragas, mas a punição mais trágica será a punição eterna, o julgamento eterno. Veja o versículo 8. Em chama de fogo, Jesus vem dessa forma, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Jesus vai purificar a terra no final da tribulação, para que a igreja desça e aqueles que são salvos durante a tribulação vão reinar com ele. É uma vindicação em nosso favor que vai resultar em punição eterna para aqueles, o quê? Que não conhece a Deus. A ideia não é simplesmente a pessoa que está isolada, mas é a pessoa que no seu coração ouve, a própria natureza revela quem Deus é, mas rejeita. Ele não quer ter um relacionamento, ele não quer ter um conhecimento mais aprofundado, ele rejeita e continua com as suas ideias. E contra os que não obedecem, isto é, eles não querem crer. A ideia de obedecer aqui não é praticar os mandamentos de Deus. A ideia de obedecer é que Deus, o Pai, falou: creiam em Jesus. Esses homens, a humanidade não quer crer. Por causa disso, sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Continuarão na miséria espiritual para sempre. Quando Jesus se manifestar no dia do Senhor, então, quando ele vier naquele dia, então no final desse dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram, isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Então, naquele dia, Jesus Cristo trará a sua igreja. Aquelas pessoas que foram rejeitadas, aquelas pessoas que foram perseguidas, virão em glória com Jesus. Vocês têm ideia disso? O que serão essas pessoas que sempre rejeitaram o cristianismo e daqui a pouco vê você lá, glorificado, junto com o Rei, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso? Que medo! Que susto! Porque geralmente as pessoas, elas acham que aquela pessoa que serve a Deus não é nada. Então, me incomoda. Eles tratam essas pessoas como coisas. Então, eu só jogo no lixo, pronto, acabou. E daqui a pouco você vê essas pessoas que temem, todas aquelas pessoas que temem a Deus. E essas pessoas são conhecidas, né? Desde Adão, Abel, Noé, os profetas do Antigo Testamento, os reis, vindo tudo com Jesus. Então, quando ele vier naquele dia para ser glorificado de seus santos, a glória de Cristo é trazer a gente, trazer o seu povo, nós, de carona. Só vamos estar de companhia com ele, não vamos precisar fazer nada. Ele vai destruir o anticristo, o falso profeta e a besta com a palavra da sua boca. Nós não vamos precisar se assustar, vamos ter que rir agora, não. A gente só vai ver o espetáculo. Só vamos ver o que ele vai fazer. E ele fala, ele vai vir naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. O mundo vai admirar. Admirar aqui é ficar de boca aberta. Isso, Paulo fala, isso inclui vocês que creram no testemunho dele. Vocês, Paulo está falando para os Tessalonicenses, vocês estarão lá nesse dia. A vindicação, então, porque nós sabemos que o que estamos passando aqui, Deus pede paciência, aguenta as pontas, se alegra. Então, sabendo disso, que um dia Jesus tem um momento reservado e ele está aguentando, ele aguentou. Jesus tinha todo o poder para sair da cruz e destruir todos aqueles inimigos. E ainda lá na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão também a mesma coisa. Senhor, não impute a eles esse pecado. Essas pessoas tinham essa consciência de Cristo, que um dia Cristo iria vindicar no lugar deles o fato de eles serem feitos filhos de Deus. E aqui nós vamos estar de carona com Cristo. Então, olha,
o que Paulo fala no versículo 11, sabendo disso, sabendo que tem um dia especial e que Cristo vai fazer isso então deve me motivar a ter uma segurança, uma confiança e um viver digno de filho de Deus. Não preciso ficar desesperado. Por isso também não cessamos de orar por vocês. Paulo fala assim, eu não paro de orar por vocês. Para quê? Pedindo que o nosso Deus os torne dignos do seu chamado, da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Muitas pessoas, quando Estevão foi apedrejado, eles jogavam como se fosse um buraco, um lugar mais baixo, e pessoas pegavam pedras, cabiam na mão, ou pegavam muitas vezes pedras grandes e atiravam. Então era cérebro para tudo quanto é lado. Aí Estevão estava lá, quase morrendo, ele olha para cima e fala, eu vejo os céus abertos, e Jesus assentar em pé à direita de Deus Pai. Paulo estava ali, autorizando, e pegou todas aquelas pessoas que tiraram pedras, colocaram as vestes ao pé de Paulo, dando a ideia de que ele era um dos principais responsáveis daquela morte ali, daquele assassinato. E quando Paulo olha isso, aquilo talvez naquele momento trouxe mais indignação. Como pode uma pessoa estar ali, em vez de clamar por justiça de Deus, em vez de clamar para que caia um raio sobre nós, ele está ali pedindo para Deus nos perdoar? Como pode isso? Ninguém faz isso, ninguém suporta isso. E aí, quando Paulo está a caminho de Damasco, uma luz clareia tão forte ali que Paulo passa a ter uma enfermidade por causa desse clarão. E aí uma voz falou para Paulo, Paulo, por que você me persegue? Não adianta você dar murro em ponta de faca. E Paulo naquele mesmo momento pergunta, quem é o Senhor? Ele fala, sou Jesus, a quem você persegue. Pronto. Acabou tudo. Aquela oração de Estevão trabalhou no coração de Paulo para que quando Jesus se identificar só com voz, foi suficiente para Paulo entender que o que Estevão tinha, ele ainda não tinha, que era a fé em Jesus. E o seu coração então se rendeu. Se Estevão cria que Jesus estava em pé aguardando a chegada de Estevão, e que ele estava em pé diante de Deus Pai, porque então Estevão cria que ele ressuscitou, e agora esse mesmo Jesus vem e fala com ele, então o que Estevão cria era a verdade. E essa experiência de Paulo foi suficiente, então, para ele se entregar para Jesus, e aí, Senhor, pode me usar da forma que quiser. E ele até acelerou o processo. E aqui é o que nós vemos, por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos do seu chamado, do que vocês devem fazer, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Todo o propósito de nós vivermos assim, de uma forma de não revidando com o mal aqueles que causam mal. É aquela ideia que Paulo falou, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas na tua cabeça. É a ideia de retribuir com bondade, com ações, porque você tem fé em Deus. É a oração de Jesus, é a oração de Estevão. Senhor, eu estou recebendo um grande mal, mas não coloque sobre a conta deles esse pecado. Como assim? É uma reação com tamanha bondade, porque você tem uma tamanha fé em Deus, que pode ser, não é garantia, que essa pessoa creia, porque somente um Deus vivo pode dar força e poder para aquele que é prejudicado, aquele que é atribulado, reagir dessa forma. Somente Deus. Então, a motivação, a vindicação, ela nos motiva, ela nos dá
coragem se a minha vida, mesmo que eu perca a minha vida agora, mesmo que as coisas que eu estou planejando para a minha vida, para a minha família, os sonhos que eu tenho não sejam realizados, ou até pessoas façam de tudo, tragam tragédia sobre a minha vida, eu sei que um dia eu vou estar com Cristo no momento que Ele será glorificado diante de todos os homens. Ele vai vindicar. Então, se no futuro eu tenho certeza e garantia daquilo que vai acontecer, eu vou viver reagindo de forma diferente. Eu não vou precisar de uma sala para destruir as coisas, para aliviar o meu estresse, a minha ira. Eu sei o que vai acontecer. Versículo 12. Olha só que legal. Então, se eu vivo de um modo digno, então, a fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus, do Senhor soberano Jesus Cristo. Então, o retorno de Cristo, a vindicação dele, produz em nós uma motivação para viver de forma digna, a fim de que Cristo seja glorificado. E, ao mesmo tempo, eu serei glorificado. Não somente meu corpo será glorificado, que é essa garantia, mas quando ele vier, as pessoas vão ver eu num estado, eu estarei com o chefão. Quando a gente encontra qualquer pessoa importante, o que acontece conosco? Qual que é a nossa vontade? É tirar uma selfie. Ou tira uma foto aqui. Nós gostamos. Porque é o momento que nós estamos sendo considerados importantes. Né? Quando pessoas tiram foto junto com jogadores, com artistas, com esportistas, com políticos importantes. Todo mundo gosta. Estar do lado de alguém, parece que a gente pega um pouquinho da glória. E a gente publica, olha só com quem eu estive aqui. E o pessoal, legal, que joia, que coisa bonita. Imagine estar do lado de Cristo. Num dos momentos mais aguardados na história da humanidade. É ser glorificado demais. E a gente vai estar de carona, simplesmente. Então, isso, motivando esse viver, quando eu vivo de acordo com o propósito que Ele quer da minha vida, que eu tenho um testemunho de confiança, de fé, de que Ele está no controle de todas as coisas, eu estou glorificando a Ele. E também eu sou glorificado. Eu tenho honra. Hoje nós ouvimos falar de Daniel, nós ouvimos falar de Davi, nós ouvimos falar dos apóstolos, que cada um teve uma morte estranha. Isso é uma certa honra, é uma glorificação, não como Deus. E cada um de nós, daqui a pouco, daqui 50 anos, talvez, pessoas vão falar da gente. Olha, eu me converti com aquela palavra, aquela pessoa foi um exemplo para mim. É uma certa glorificação, mas é honra, simplesmente. Eu espero que comigo, ainda bem que ele morreu. Foi embora tarde. Eu espero que a gente tenha sempre deixado um legado. Que pessoas, pelo menos uma pessoa, possa dizer, puxa, a vida dessa pessoa impactou tanto a minha vida que eu criei em Cristo. Só de ver como essa pessoa era. Jesus Cristo não vai deixar passar isso. Ele não vai nos glorificar como Deus, mas Ele reconhece. Saiba disso. No Senhor, o trabalho nosso não é em vão. O que nós vimos hoje? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 12. O dia do Senhor enfatiza a vindicação em favor dos filhos de Deus. Tem um dia guardado para isso. Confia. Deus vai vingar. E essa vingança será contra todos aqueles que não conhecem e não creram, não obedeceram a Cristo. Então, esse dia será num julgamento justo. Deus, não há advogado que convença a Deus que ele está errado. Não haverá advogado que tente manipular as provas, porque Deus conhece o coração, Ele é o reto juiz.
será num momento glorioso, onde Ele virá com os seus santos em glória. Resultará em punição eterna. Então, esse julgamento não é para nós. Nós já sairemos aqui. Cristo é que recebeu essa ira por nós. Em Cristo foi depositado a ira de Deus, que era para nós. Quando nós cremos, nós escapamos dessa ira. Esse dia glorificará Jesus Cristo. Esse dia nos motiva a viver de modo digno, reagindo com bondade e fé, aumentando a nossa esperança em Cristo. E esse dia trará glória recíproca. Então, estando do lado de Jesus, vindo com Ele, e juntamente com... Já pensou os anjos, você, o próprio Senhor em glória, em chamas de fogo? Você imagina esse dia? Estar do lado de lá, e não do lado da rebeldia, da rebelião, daqueles que estão recebendo toda a pancada, toda a ira de Deus. Então, isso daí nos leva a renovar a nossa confiança, a nossa paciência, a nossa perseverança, pedir a Deus sabedoria enquanto vivermos aqui. Paulo está escrevendo para essa igreja, dizendo, olha, esse dia não é para vocês, porque vocês creram. Agora, se você não creu, o mais rápido possível, creia em Cristo, para que você escape da ira vindoura, do dia do Senhor. Então, aquela igreja estava preocupada. Por estarmos passando por tribulação, as pessoas estão nos atribulando, pode ser que o dia do Senhor já estava acontecendo. Não. As tribulações provocadas pelos homens não é o dia do Senhor. O dia do Senhor será a tribulação provocada por Deus. Ele vai derramar os 7 selos, as 7 pragas, as 7 taças e as 7 trombetas. Será a ira do Senhor jogada sobre a face da terra. Alguns textos em Apocalipse falam que nesse dia as pessoas procurarão a morte e não acharão. Já pensou? O que será isso? Tudo aquilo que depositaram confiança vai ser destruído. E aí o Rei da Glória, o Senhor Jesus, virá com glória, em majestade, e todo olho o verá. E todo joelho se dobrará. Não que vão crer, mas vão se render à majestade. Mas aí já não há mais solução. Continue perseverando. Não abandone a sua fé. Seja paciente. Não retribua o mal com o mal. E ore, para que outras pessoas que você conheça também creiam em Cristo e escape desse dia terrível, o dia do Senhor. Amém? Vamos orar?